Paz do Senhor Jesus, amados alunos do Instituto El Shaddai, que benção que vocês estão aí novamente. Também a todos os nossos inscritos do nosso humilde canal Pastor Roberto Máximo, tentando também trazer alguma informação, especificamente no que tange a palavra poderosa de Deus. Nós estamos aqui, irmãos, cursando aqui e tentando passar algo para vocês sobre a matéria de hermenêutica. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre homilética, a arte de se expressar, se comunicar um pouco melhor. Estamos aqui também na parte da interpretação, buscando ferramentas adequadas para interpretar melhor a palavra do Senhor. Quero, de antemão, pedir mais uma vez para que você continue orando por nós. Nos ajude, seja o intercessor desse ministério. Também, se você quer receber conteúdos para o seu conhecimento, se inscreva nesse canal, acione o sininho, por favor, também. Deixe aí um comentário nessa videoaula. Peço para todos os alunos e não alunos, pegue aquela caneta ungida, os nossos alunos já estão acostumados com a caneta ungida. Pegue também aquele seu caderno de anotações e também agora o caderno para rascunhos. Olha que hoje você pode desenvolver um bom sermão aí, pode ser temático, textual ou expositivo. Pegue também o seu caderno de rascunhos, também algumas versões bíblicas. Já pedi para todos os alunos também se ficar munido de um bom dicionário e um léxico. Eu sempre recomendo o Vini, o Strong, o Dicionário Almeida. Tem que fazer parte aí da biblioteca inicial de qualquer estudante. Outros bons comentários e outros livros que eu já recomendei em nossas videoaulas. Nós estamos aqui, irmãos, com o nosso livro de apoio que você pode ter aí no conforto da sua casa também. Se você quiser fazer parte e ter um certificado ao final do curso, você vai ter aí condições de entrar em contato conosco no número que vai ficar na descrição desse vídeo. Vamos lá, nós estamos na página, eu vou pegar aqui, irmão, sobre a hermenêutica de Satanás e a hermenêutica de Cristo. É aí o começo da página 17, alguns outros livros estão no finalzinho aí da página 17, tá bom? Então, você entra comigo aí sobre hermenêutica de Satanás e hermenêutica de Cristo. Pegaram? Você não tem o nosso livro de apoio? Você pode ter o nosso livro de apoio aí também no conforto da sua casa, todo o material em PDF, bíblias, dicionários, tudo em PDF também, para que você tenha o seu arquivo, a sua biblioteca digital. Que a Bíblia é a palavra de Deus, irmãos, eu não vou discutir aqui com vocês. É a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus como o nobre pregador aí falou, o nobre pregador pentecostal falou, que ela contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Fechada ou aberta, ela é a palavra de Deus. Pule o parágrafo e eu cito aqui, ó. Citar a Bíblia para afirmar uma verdade sua não quer dizer nada demais. Gostaria de tirar como base alguns princípios que encontrei na hermenêutica usada por Satanás e por Jesus Cristo no episódio da tentação do deserto. Você vai pegar a sua Bíblia, você pode pegar qualquer passagem bíblica. No caso aqui, irmãos, está recomendado você ler no livro de apoio em Mateus do capítulo 4, versículo 1 até o 18, sobre a tentação de Cristo no deserto. Quando Satanás tenta Jesus, eu vou pegar um outro texto, eu vou dar uma preferência para o Dr. Lucas. Então esse texto você vai ler aí no conforto da sua casa daqui a pouco. Eu tenho que correr para fazer alguns apontamentos aqui para a gente possa anotar. Então o foco é a hermenêutica de Satanás versus a hermenêutica de Cristo. Isso existe muito até os dias de hoje. Quando Satanás tenta Jesus no alto do templo, falando para ele provar que ele é filho de Deus, pulando lá de cima, ele cita o Salmo 91, o verso 1 e 2. Veja bem, então, aqui, irmãos, faço uma breve reflexão com vocês, todos que estão do outro lado, o Satanás possui um conhecimento da palavra de Deus. Ele possui, ele sabe o que é a palavra de Deus, só não pratica. Então fica uma observação plausível. Não basta você somente conhecer, ir na igreja.
carregar a Bíblia para os cultos. Você precisa de praticar. A grande diferença está em praticar a palavra de Deus. E é óbvio que Satanás nunca praticou a palavra do Senhor, rogando as promessas do cuidado de Deus para os seus filhos. Se até Satanás pode citar e interpretar a Bíblia do modo dele, tá? A grande questão é quais são os princípios que vamos usar nas nossas interpretações para não ser os mesmos princípios de Satanás, e sim o de Jesus? Quando o querer do intérprete é maior que a Bíblia. Então a primeira questão é pessoal. Eu falei, irmãos, numa outra aula sobre as fontes. As fontes para a interpretação da Bíblia pode ser fontes diabólicas e fontes humanas. É claro que a suprema fonte é a divina. É a Bíblia interpretando ela mesma. Possui também, irmãos, essa parte do pessoal, de interpretar para você mesmo, para fazer os seus gostos. E aí entra no campo do relativismo, que a Bíblia se molde ao meu jeito de ser. E isso é o perigo que entra agora. As pessoas interpretam ao bel prazer para não se chocarem com a realidade do arrependimento, do pecado, porque muitas pessoas possuem pecados de estimação e não querem ser chocados com a verdadeira palavra do Senhor. Muito cuidado, então, você do outro lado, para não interpretar ela pessoalmente. Então nós estamos aqui disponibilizando ferramentas, que eu não vou aqui falar que eu vou exaurir todas elas, mas são algumas ferramentas para que você possa interpretar melhor a palavra do Senhor. Vamos continuar aqui. Foi assim que Satanás usa a Bíblia com Jesus. Como é interessante ver que as 3 vezes que Jesus cita a Bíblia para responder a Satanás, ele interpreta para ele mesmo e não para atacar Satanás. Ele afirma que não só de pão ele vive, mesmo estando 40 dias sem comer. Não tentarás o Senhor teu Deus, mesmo sabendo que Deus responderia aos desejos do seu coração e que ele deveria somente adorar a Deus. Todas as citações foram de encontro com ele mesmo e não diretamente a Satanás. Pensando bem nos dias de hoje e nesse texto, o que estava por trás do desafio de Satanás que colocou a Jesus, fico pensando que Jesus poderia transformar não só a pedra em pão, como o próprio diabo em pão. Não pularia do templo e pediria para os anjos pegarem. Rir da cara de Satanás e sairia voando. E na hora de que Satanás pedisse para ele se prostrar, com um dedo ele apontaria para Satanás e fazia beijar o seu pé naquela mesma hora. Esta é a reação de Jesus, o Todo-Poderoso, não é? Mas ele, se ele reagisse dessa forma, ele teria caído nas 3 tentações de Satanás: prazer, poder e fama. Peço a você do outro lado marcar: prazer, poder e fama. Vocês entenderam o parágrafo anterior? É claro que Deus tem poder para fazer tudo, transformar até mesmo o diabo em pão, se ele quisesse. Mas ele não venceu desse jeito. Ele não venceu Satanás naquela ocasião desta forma. Então teria interpretado os princípios do reino com os princípios da hermenêutica de Satanás. Mas Jesus, ao vencer as tentações, mostra que seu reino não teria os princípios deste mundo, e sim princípios de renúncia, serviço e humildade. Eu coloco aqui para finalizar a primeira parte da nossa videoaula. Esta é a grande diferença entre a hermenêutica de Satanás e a hermenêutica de Jesus. Uma parte da prerrogativa que dá prazer, poder e fama, e outra da prerrogativa do amor, renúncia, serviço e humildade. Eu termino aqui a minha fala para que você venha meditar. Que Deus nos ajude a viver os princípios da hermenêutica de Cristo, a interpretação da palavra de Deus. Vamos continuar aqui. Eu peguei a revista atualizada, irmãos, para colocar algo a mais de conhecimento nessa particularidade sobre a hermenêutica de Satanás contra a hermenêutica de Cristo que está em voga.
O outro lado que eu evoquei aqui nessa aula é que há uma interpretação pessoal. Muitos grupos religiosos aí pegam a Bíblia e interpretam por seu bel prazer. E isso é um problema. E fica em evidência as questões que o homem está buscando uma fama desenfreada, status desenfreado. E não é bem isso que Cristo está nos ensinando nesta passagem que eu peguei. Alguns vão meditar em Mateus capítulo 4, do 1 a seguir, e nós vamos meditar aqui em Lucas, no capítulo 4. Antes, pegou a sua caneta ungida? Marque o seguinte, irmão. Jesus era semelhante a nós, se tornou semelhante a nós, encarnou, tomou forma de homem, foi tentado em tudo, não somente nesses 40 dias, não foi somente no deserto, mas ele foi tentado em tudo. Eu preciso de elencar alguns e reforçar com vocês, pegar alguns versículos para reforçar a questão da divindade do próprio Cristo. Ele não abdicou de ser divino, era um ser humano, mas também verdadeiro homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Vamos meditar em algumas meditações aqui da palavra do Senhor para elencar, para elevar o nosso Cristo. Vamos pegar aqui, irmãos, Filipenses no capítulo 2, do versículo 2, do versículo 6 e 7. Veja bem o que diz a palavra do Senhor. Versículo 6. Eu estou com a versão atualizada. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Versículo 7, continua. Antes a si mesmo se esvaziou-se, assumindo a forma de servo. Paro aí. É o que eu tenho para dizer para vocês. Ele tomou a forma de servo. É o kenosis, mais uma vez aqui em evidência. Ele se esvaziou, se aniquilou a si mesmo. Por um momento, ele não deixou de ser Deus. Algumas prerrogativas da glória, do que ele tinha no céu. E é isso que nós precisamos entender aqui. Tentações, todos nós temos. E essa passagem está tentando nos iluminar a nossa mente para entender o seguinte: nós podemos ser tentados sim, o perigo é ceder à tentação. Tentação não é pecado. O problema é ceder às tentações. E você precisa de meditar comigo, irmãos, que no deserto ele foi tentado, no ambiente propício na visão humana para se denegrir, para pecar, para cair. E foi muito pelo contrário. Cristo, irmãos, venceu o diabo no deserto, com dificuldades, com fraquezas humanas. Diferente, por exemplo, de Adão e Eva, que foram tentados no paraíso, no ápice da felicidade, e caíram em tentação. Então não podemos entrar com uma desculpa que o meio faz a gente pecar. Eu fico preocupado com o exagero. Olha, você não deve fazer uma faculdade, você não deve fazer uma faculdade porque a faculdade vai tirar você de Deus, vai tirar você do foco de Jesus Cristo, vai tirar você da igreja. Irmãos, depende aonde você está alicerçado. Nós não podemos ser desmotivadores da nossa geração, da geração que está por vir, de não estudar. De não estar, irmãos, aí no câmbio do que tange a parte da universidade, das faculdades. Por que não? Agora, é claro, precisa de alicerce. Precisa de estar alicerçado da palavra. Nós não podemos viver como ermitões da sociedade. De repente você não vai mais trabalhar. Por quê? A empresa onde eu trabalho, ninguém é crente. Eu quero lembrar aqui um breve testemunho para vocês, aonde eu comecei a estudar, eu me lembro, dos meus 8, 9 aninhos, em Mauá. E lá o professor perguntava, tem crente aqui na aula? Irmãos, eu nem precisei levantar a mão. Um coleguinha me dedou, falou, esse Roberto aí é crente. Ele vai na igreja dos crentes. Isso há muito tempo atrás. Estou falando há mais de 40 anos atrás. Então, irmãos, atualizando o fato, hoje, você falar que é cristão é quase que moda. Hoje ninguém fica com tanta vergonha como ficávamos, ou uma parte dos protestantes, ou evangélicos, ou pentecostais tinham, de falar que era crente.
Então virou moda. Mas você precisa de entender que existe um crente nominal, aquele que só tem o nome, só carrega, mas não é. Parece, mas não é. Vive como agente secreto nos trabalhos. É claro, irmãos, que a luz do evangelho brilha, deve brilhar. Você precisa de entender que você foi chamado para ser diferente. Esse meio aonde você está não pode fazer você, irmão, voltar as costas para Cristo e voltar para o mundo, mesmo com dificuldades. Cristo está tentando passar aqui, irmão, nessa ocasião aqui, que ele estava fraco, debilitado, humanamente falando. Humanamente falando, ele estava fraco, debilitado, com fome. E ele era humano. Estou elencando para vocês. Porém, irmãos, entenda aqui. Antes de ir para o deserto, ele foi cheio. Olha, você deveria anotar, hein? Estou navegando com você aqui, ó. Antes dele ser tentado por Satanás lá no deserto, ele foi cheio. Vamos para a Bíblia? Agora eu vou recorrer aqui, irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o único gentio do Novo Testamento. É bom a gente frisar isso. E Lucas deixa assim, ó. E Jesus, capítulo 4 de Lucas, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Vamos vogar aqui, irmãos, colocar 3 observações. A primeira, ele foi cheio. Se você for vazio para a prova, vazio para o deserto, não vai vencer. Por isso que nós encontramos algumas derrotas plausíveis, notáveis, porque as pessoas vão fracas, vão vazias de Cristo. E aí ficam sem entender, patinando na prova e nunca vencem, porque não estão cheios. Então a Bíblia está falando aqui, ó, em Lucas 4, que nós precisamos estar cheios, nós precisamos de seguir. O melhor exemplo é Jesus. Ele foi cheio para o deserto. E quem levou ele para o deserto não foi o diabo. 4:1 ainda, no versículo 1, para o deserto, não foi o diabo, foi o Espírito Santo. É claro, irmãos, que abrimos aqui espaço para uma vírgula. Vírgula. Tem desertos que é eu e você que busca. Agora, quando o Espírito Santo te leva a uma outra ocasião. Então, irmãos, só relembrando, vá cheio. Cristo está nos ensinando. Eu estou usando aqui a hermenêutica bíblica. O próprio versículo. Cristo foi cheio para o deserto. Debilitado fisicamente, mas espiritualmente cheio. Você precisa de estar cheio. Não somente quando vai na prova, mas em todo dia. Há uma regulamentação de Paulo aos Efésios. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos. Provoca aos crentes de Éfeso e aos crentes que estão me ouvindo aí do outro lado a ter essa constância. Constância, viver cheio, irmãos, independente do momento. Nós estamos vivendo num século difícil. Um século 21 voltado, irmão, para o mundo woke, para uma liturgia seca, mecânica em nossos cultos, onde que as pessoas vêm vazias e voltam piores dos nossos cultos, porque querem ouvir aquilo que vai dar prazer, encher ego. E é isso que nós vamos tentar meditar aqui com vocês, irmãos, em alguns minutinhos. Ele foi para ser tentado, para ser aprovado. Algumas tentações, algumas provas nós precisamos passar porque vem algo melhor. Até no âmbito ministerial. Não entendemos a prova. Mas quem sabe você está passando por uma dessas fases na sua vida para que Deus venha abençoar muito mais o seu ministério. Grave isso. Vamos continuar aqui agora ainda com a atualizada. Eu li Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 7, elencando, irmão, que ele ficou semelhante aos homens, não igual. E também Hebreus, vamos para Hebreus no capítulo 4, e o versículo de número 15. Diz assim, ó,
Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele entende. Antes ele foi tentado em todas as coisas. Você deveria ter grifado. Ele foi tentado em tudo. Repita comigo. Cristo foi tentado em tudo. Não foi somente nesse episódio que nós estamos frisando na nossa aula. Ele foi tentado em tudo. A nossa semelhança, mas sem pecado. Cristo não tinha pecado dentro dele, porque ele foi gerado de um modo miraculoso. Não há uma explicação lógica. Eu e você já herdamos o pecado, lá de Adão. Precisamos dessa reconciliação, que é através de Jesus Cristo, que é através da aceitação e se arrepender dos nossos delitos. Ele, irmãos, é o único meio de chegarmos ao Pai. Mas ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Grave esses versículos que são importantes para mim e para você. Ainda 1 Pedro, vamos lá. 1 Pedro, no capítulo de número 2, e o versículo de número, deixa eu ver aqui, 22. O qual não cometeu pecado nenhum, nem dolo algum se achou em sua boca. Não via de dentro para fora e nem de fora para dentro para Cristo. A sua boca não profanava. A sua boca era uma boca santa. Vamos pegar essa particularidade aqui para aplicar na minha vida e na sua. É uma aula de hermenêutica e daqui a pouco homilética. Há de se expressar melhor. A nossa boca tem que ser uma boca separada, consagrada a Deus. Virou moda alguns cristãos aí falarem palavrão. Palavrões. Muito cuidado com a sua boca, o que você anda falando. O seu jeito na sua casa vai refletir daqui a pouco no púlpito. Muito cuidado para não escapar um palavrão aí, como eu já vi. Eu vi ao vivo. A pessoa teve que pedir perdão. Tem vários memes aí com cristãos falando palavrão. Mas palavrão mesmo, nos púlpitos. A sua boca não pode se encontrar dolo nenhum, crente. Cuide disso daí, por favor. Vamos continuar ainda falando aqui sobre a tentação e a hermenêutica que o diabo tentou usar ali. Vamos lá. Versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados ele teve fome. Então, irmãos, lembre-se, você precisa estar cheio, sua alma tem que estar cheia do Espírito Santo. Agora, é claro, na tentação, você vai passar dificuldades? Ninguém está falando que não, vai passar por dificuldades. É aí que nós vamos mostrar, é no deserto que nós vamos mostrar quem somos. É na prova que nós vamos mostrar quem somos. Então entenda aqui, irmãos, que o Espírito Santo levou para ser aprovado. Alguns desertos, não todos, já te falei que alguns, a gente que busca o deserto, a gente que busca a prova, nós vamos ali guiado pelo Espírito Santo, cheio, quero entender, para sermos aprovados. E a hermenêutica que o diabo usa, ó, versículo de número 3. E disse o diabo, se tu és filho de Deus, se tu és, né? Ele sempre coloca em dúvida. O diabo sempre quer colocar você em dúvida, viu, crente? Se tu é crente, se tu é pregador, se tu é adorador, cuidado, porque ele quer colocar em dúvida. Nós temos aqui, irmãos, é claro, uma humanidade dentro de nós. E nessa humanidade nós falhamos. E nessas falhas, o bichão fica tentando apontar. Ei, você, tá vendo? Você não é crente. Se você fosse crente, você não fazia isso. Se você é um estudante da palavra, tá vendo? Você não praticou. Muito cuidado, irmão. Muito cuidado com as artimanhas de Satanás. Se tu és, tentando colocar em dúvida o bom mestre, diz essa pedra que se transforma em pão. Olha como Satanás é terrível, irmão. Sabia que ele estava com fome. A própria palavra falou, fome no deserto, fome. E ali, irmãos, ele não transformou. E ele respondeu com a palavra. Olha só que coisa linda. E Jesus respondeu dizendo, está escrito, glórias a Deus, que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Palavra de Deus.
A palavra de Deus, irmãos, é duradoura, o pão é efêmero, passageiro, come e acabou. Claro que nós podemos usar aqui o simbolismo. Nós podemos, sim, alegorizar para pegar, para transmitir melhor, e é isso que eu estou tentando fazer para você. O pão, irmãos, ali, ele vai rápido, é muito gostoso, mas vai rápido. Quem é que não gosta de um pãozinho francês na manhã ou na tarde, que é o meu caso? Eu gosto muito, mas o pão é o básico. E Deus quer nos dar algo duradouro. A pedra, irmão, nessa passagem aqui, é aquilo que dura, é difícil de ser destruído. Então o diabo nos tenta, tentando nos dar, irmãos, algo que vai logo passar. Esse é o foco, irmão, daquele que cai na tentação. Pode causar até um prazer, mas momentâneo. E Deus quer nos dar algo duradouro, aleluia, algo maior, algo melhor, que dure. Olha, irmão, você vai ter que gostar de pedra, porque no céu nós vamos receber uma pedra com o nosso novo nome. Glórias a Deus. Eu ouvi um glória a Deus aí do outro lado, hein? Outro símbolo, nossa casa não está na areia. A nossa casa precisa de estar na pedra, na rocha que é Jesus Cristo, que é duradouro. E no deserto, na prova, irmão, o diabo nos provoca para cairmos na tentação. Porque é algo que pode causar um prazer ali momentâneo, mas logo passa. Muito cuidado. Essa é a hermenêutica de Satanás. Cuidado, irmãos, com os manjares que o inimigo tenta te dar aí, principalmente no ambiente do deserto. Versículo de número 5, e o diabo levando a um lugar alto. Opa! Exegese. Você percebe aqui, irmãos, para ministrar a palavra, hein? Que nem sempre é Deus que nos leva a lugares altos. E mesmo aqui, irmãos, no ambiente eclesial, no ambiente da igreja, tem muita gente que está num grande sucesso ministerial, entre aspas, e olha que não foi Deus, não. Ostentação, pessoas estão ostentando demais. Está fora do padrão bíblico. Está fora do padrão da igreja primitiva. Uma ostentação terrível está no meio pentecostal. Eu vou deixar os tradicionais de lado. Pessoas que vivem ostentando para demonstrar poder através do status, da fama, que eu ainda vou comentar isso daqui. E olha aqui, ó, o diabo levou ao lugar alto. E muitas das vezes, irmãos, é melhor estar no vale. Meu Deus. Aí você aprende com Davi. Muitas das vezes é melhor estar no vale, não no pináculo, mas sim no vale. Porque no vale você aprende a olhar para cima. No vale você aprende a pedir socorro do alto. É de lá que vem o socorro. Percebe, irmãos, o que Cristo quer nos ensinar. O que a palavra está tentando nos ensinar aqui nessa aula tão maravilhosa. E imediatamente vamos lá. Mostrou-lhe no momento do tempo os reinos do mundo. Levou ele para o alto. E disse o diabo, vou te dar a ti todo esse poder e a glória, porque a mim foi entregue. E dou a quem eu quero. Irmãos, muito cuidado, irmão, com essa passagem. O inimigo, ele é fraco. Vamos pisar na cabeça do diabo. Não faça isso, que ele é espírito. Você está pagando o maior mico aí, pregador. Não faça isso. Ele possui um poder limitado. E aqui ele está falando uma meia-verdade. Nós vamos recorrer aqui a passagens bíblicas. Por exemplo, irmão, vamos lá. Lucas, capítulo 4, o versículo 5 e 8, você vai ver, ó. E Jesus, ó, do 5 ao 8, ele vai responder isso daqui para mim, para você, sobre essa questão dele ser o príncipe. E Jesus respondeu, príncipe desse mundo, o diabo, príncipe desse mundo. E Jesus respondeu, disse-lhe, vai de Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só ele servirás. E levou também a Jerusalém, pôs ele no pináculo do templo e disse, tu és filho de Deus, lança daqui de baixo. Versículo 10, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca para te guardarem. Irmãos, aqui ele está falando, Jesus não falou assim, você não é o príncipe de nada.
Eu fiz questão de ler esse versículo para você entender que ele não refuta Satanás aqui. Você não é príncipe de nada, diabo. Você não manda em nada. Eu preciso que você entenda principalmente essa parte aqui. Lucas capítulo 4, versículo 5 até o 10. Ele não refuta o diabo. Fala assim, você não é príncipe de nada, rapaz. Você não é ninguém. Você não manda nada. Bíblia é Bíblia. Vamos lá para 1 João. 1 João, primeira epístola de João. Temos que correr aqui, irmãos. A aula não pode ficar muito grande. 1 João. Primeira carta que João escreveu, no capítulo de número 5. E o versículo é o 19. Abriu aí? Gravou? Olha aí. Sabemos que somos de Deus. Nós somos de Deus. E que todo o mundo, o sistema, está no maligno. Estou dando Bíblia para você. O sistema já está deteriorado. Eu e você somos de Deus. Mas o sistema é dele. Vamos continuar. Vou pegar aqui, irmãos, a passagem do próprio evangelista João. João, no capítulo de número 16. Vamos para a Bíblia. O Evangelho de Jesus, no capítulo 16, e o versículo é o 11. Diz assim: E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Claro que você acompanhando, irmãos, o raciocínio bíblico e o contexto está falando do príncipe deste século, que é Satanás, e já está julgado, já está condenado. E falando do príncipe do século, nós vamos para Efésios. Vamos para Efésios, Bíblia. Efésios capítulo de número 2, e o versículo é o 2. Diz assim, ó: em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Não opera em mim e você. Mas veja, ele é o príncipe desse século. O sistema é do maligno. Não é possível que você não está percebendo, irmão, a deterioração da família, dos bons costumes, da própria palavra de Deus. O inimigo está tentando colocar uma hermenêutica aqui perigosa, diabólica, e invadindo alguns púlpitos pentecostais. Então é claro que ele tem um poder, irmão, limitado, mas tem. Ele é um príncipe. Cristo não refutou isso. Olha a artimanha que ele usa, irmãos, para fisgar. Vamos voltar lá em Lucas. Você está comigo aí? Tá boa a aula? Me ajuda a divulgar esse curso, por favor, crente. Ele vai usar essas artimanhas, irmãos, justamente da fama, do poder, do status. Lucas 4:9, ó, e levou também a Jerusalém, pois sobre o pináculo do templo disse: se tu és filho de Deus, lance daqui de baixo. Ele fala, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti para o guardarem. Irmãos, crente, ele cita a Bíblia. Ele cita o Salmo 91. Ele está citando a Bíblia. Foi o que eu falei no começo da nossa videoaula. Não basta somente ir para a igreja. Não basta somente carregar a Bíblia ou pregar o Evangelho eloquentemente, com todas as ferramentas da homilética e hermenêutica. Precisa de prática. A grande diferença, irmão, é aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Nós estamos firmados na rocha. Aqueles que estão firmados na rocha, que é Cristo, ouve e as pratica. E ele cita a Bíblia, irmão. Claro que fora do contexto, hermenêutica de Satanás. É tudo fora do contexto. Para ser o nosso bel prazer. Muito cuidado, irmão. Então ele coloca, às vezes, as pessoas no alto. É ele que coloca. E quando ele coloca, irmão, a queda é grande. Prefira dar glória a Deus no meio da luta, das tribulações, da prova. Porque o seu socorro vai vir do alto, é diferente. Ele ainda continua fazendo isso. E é claro, irmão, finalizo aqui, irmãos, a nossa breve meditação sobre a tentação que Cristo teve no deserto
se ele foi tentado 40 dias ou só no final da prova. As duas aplicações são plausíveis nesse texto, mas o que eu quero elencar é que Cristo venceu. Venceu ali, mais uma vez, o diabo. E a vitória definitiva foi na cruz do Calvário. A vitória de Cristo foi definitiva na cruz do Calvário, conforme você vai anotar em Colossenses, no capítulo 2, e o versículo de número 15, e também Hebreus, capítulo 2 e versículo 14. Como é bom falar de Jesus Cristo com vocês. Me permita continuar falando de Jesus para vocês. Me permita continuar falando do amor desse Cristo. Finalizando mais essa aula, pregue sobre Cristo para as outras pessoas. Ele venceu. A sua vitória, irmão, maior, foi lá na cruz do Calvário. Glórias a Deus. E é por isso que eu estou dando essa aula, porque a misericórdia, a graça nos alcançou pela obra vicária de Jesus Cristo lá na cruz. Que Deus abençoe você aí do outro lado, mais uma vez, em nome de Jesus.